Se você quer ser aprovado no seu vestibular ou no seu concurso público, você deve ficar até o final desse vídeo, porque no vídeo de hoje nós vamos resolver exercícios e questões de vestibulares e concursos sobre conjuntos numéricos e a reta real. Meu nome é Arthur e você está no canal Simples Física. Peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Não esqueça de ativar o sininho para saber tudo de matemática e física que você vai precisar para o seu concurso público vestibular. Então vamos pro vídeo. Vamos começar então a resolver alguns exercícios sobre conjuntos numéricos e a reta real. Então eu separei aqui esses exercícios pra gente e vamos começar. Quais das proposições abaixo são verdadeiras? A. 3 pertence aos reais. Repare que, como a gente disse na aula passada, todos os números, exceto os complexos, pertencem aos reais. E 3 é um número natural, 3 não é um número complexo. Então, 3 pertence aos reais. Tá correto? B. Os naturais estão contidos dentro do reais. Você lembra daquele diagrama que a gente montou na aula passada? Se você não lembra, clique aqui em cima para ver a aula passada e saber tudo sobre os conjuntos numéricos e a reta real. Bem, como a gente falou, os números naturais eles estão contidos dentro dos reais, porque o conjunto dos números naturais, todos os números naturais, estão dentro dos números reais. Então, isso aqui também é correto. E da mesma forma que os naturais estão dentro dos reais, os inteiros também estão dentro dos reais, como também estava no diagrama que a gente montou a aula passada. Então, isso aqui também é correto. Depois, D. 1/2 pertence aos reais, menos os racionais. 1/2, 1/2, é uma fração. Os racionais são os números formados por frações. Logo, repare que aqui diz menos os racionais. Então, é todo o conjunto dos reais menos o conjunto dos racionais. Logo, é só o conjunto dos irracionais que está contando. Não está contando dos racionais. Logo, isso aqui é falso. Porque como indicou aqui com o sinal de menos, falou que a gente está considerando todos os reais menos os números racionais. E o 1/2 é um número racional. Então, ele não está ali. Não está nesse conjunto que a gente montou e que está ali contado na questão. Então, essa alternativa aqui é falsa. Raiz de 4 pertence aos reais menos os racionais. Raiz de 4, se você botar numa calculadora, o resultado que ela vai dar é 2. 2 é um número natural, e os naturais estão dentro dos racionais. Então, aqui, como anteriormente, também vai tirar todos os racionais, então vai tirar o 2. Logo, também é falsa. Pelo mesmo motivo do anterior. F, raiz cúbica de 4 pertence aos reais menos os racionais. Como é raiz cúbica de 4, ele não vai ser um número racional. Então, ele vai estar contido nos reais menos racionais. Porque os reais menos os racionais vão ser só os irracionais. E raiz cúbica de 4 é irracional. Então, essa aqui é verdadeira. Seguindo, então. 2. Represente sobre a reta real e identifique com símbolos cada um dos seguintes conjuntos. A. X pertence aos reais, tal que 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. O que esse menor ou igual quer dizer? Quer dizer que é um intervalo fechado entre 1 e 2. E o símbolo é justamente isso aí. Isso aí é o símbolo que a gente precisava indicar pelo enunciado da questão. Então, a gente tem que identificar sobre a reta real agora. A gente vai ter, então, aqui a reta. Não ficou muito reta, mas isso é uma reta. Repare que o intervalo é fechado, então a gente vai ter duas bolinhas, uma no 1 e a outra no 2. E daí, esse intervalo aqui é todos os números que estão aqui no meio. Então já tá identificado na reta real. B. X pertence aos reais, tal que 0 é menor do que x, que é menor do que 3. O que é o intervalo? O intervalo é aberto, porque não é menor ou igual, é só menor. Então, a gente vai representar aqui com símbolos. Que B é intervalo aberto de 0, 3. Intervalo aberto. Agora, sobre a reta real, a gente vem aqui, bota aqui. E daí, como é de 0 a 3, é um intervalo fechado, é um intervalo aberto, perdão. A gente bota aqui uma bolinha, indicando o intervalo aberto, e aqui outra bolinha, indicando o intervalo aberto. Daí aqui vai estar o 0, aqui no meio vai estar o 1, aqui no meio vai estar o 2, e aqui vai ser o 3. Daí vai ser todos os valores aqui no meio, o intervalo que a gente quer. Agora C. X pertence aos reais,
tal que menos 2 é menor do que x, que é menor ou igual a 9. Então, esse aqui é o intervalo aberto na esquerda, aqui menos 2, e aqui 9, e o intervalo fechado na direita. O que vai ser nossa reta real, então? Vai ser aqui, a reta. Daí aqui a gente vai ter a bolinha aberta, vai ser o menos 2, e aqui uma bolinha fechada, que vai ser o 9. Daí o intervalo vai ser tudo isso aqui no meio. E agora o último, que é o mais difícil, x pertence aos reais, tal que menos 1 é menor do que x, que é menor do que 0, ou x é maior do que 3. Então, é mais complicado para indicar como símbolos e também para indicar na reta. O que ele quer dizer com isso aqui? Vamos primeiro indicar com símbolos. A gente tem que aberto dos dois lados, vamos indicar aqui, vou botar aqui embaixo. É aberto dos dois lados no primeiro, menos 1 e 0. E aberto aqui também. Ou, aqui o V para indicar ou, que nem a gente falou na nossa aula de lógica matemática, que x maior ou igual a 3. Basicamente isso aí. Daí na reta, a gente vem aqui e bota a reta. Aqui a gente vai ter uma bolinha aberta no menos 1, uma bolinha aberta no 0 e uma bolinha fechada no 3. E aqui, como o x é maior e ele é menor, a gente vai ter esse intervalo aqui e esse intervalo aqui, daqui para o infinito. Mas aqui não, aqui é só aquele ali. Todos os números que estão entre o menos 1 e 0 e todos os números maiores ou iguais a 3. Essa aí é a nossa representação na reta real. Então vamos seguir. 3. Determine a interseção dos conjuntos. A são os reais, inter racionais. Então basicamente o que a gente tem? A gente tem que é o conjunto, os elementos que estão dentro dos racionais e dentro dos reais ao mesmo tempo. E como os racionais estão dentro dos reais já, todos os números que estão nos racionais estão nos reais. Então a interseção entre os racionais e os reais vai ser o próprio racional. São os próprios números racionais. Resposta então da pergunta A. Vamos para a pergunta B. É a interseção dos naturais e os inteiros na união com os racionais. Só que repare novamente que tanto os naturais quanto os inteiros já estão dentro dos racionais. Então, essa união aqui, como já vai juntar, a resposta da B também são só os racionais. Porque, como tu vai unir os elementos que já estão lá dentro, os racionais... Porque os racionais já têm todos os elementos que estão dentro, tanto dos naturais quanto dos inteiros. Então, tu vai unir com os elementos que já tem. Então, vai continuar o mesmo. Então, a resposta são os racionais. E questão C. Então, a gente quer o conjunto que seja a união dos inteiros e dos naturais da interseção disso com os racionais. Como os números naturais já estão dentro dos inteiros, então a união desses dois já vai ser o inteiro. Então a gente quer a interseção dos inteiros dos racionais. Só que os inteiros estão dentro dos racionais. Então a interseção deles vai ser os próprios inteiros. Então a questão C são os inteiros. Então vamos seguir para a próxima questão. Considere as seguintes afirmações. Se n é um número ímpar, então n ao quadrado também é ímpar. Então a gente tem que testar isso aí caso a caso. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1, então 1 é ímpar. 1 ao quadrado é ímpar. 3 é ímpar, e 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, então 3 ao quadrado também é ímpar. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 é ímpar, então 5 ao quadrado é 25. Também é ímpar. Então, basicamente, se n é um número ímpar, então n ao quadrado também é ímpar. Então, essa aqui é a alternativa verdadeira. A soma de dois números inteiros ímpares é sempre um número inteiro ímpar. Isso aí é falso. Porque, por exemplo, 3 vezes 3... Perdão. Por exemplo, 3 mais 3 vai ser 6. Então, 6 é um número par, não ímpar. E daí tu somou o 3 mais o 3 e deu 6. Não é um número ímpar. Então, essa aqui é falsa. Nem todo número primo é ímpar. É verdadeira, porque o número 2 é um número primo, ou seja, ele não consegue dividir por nenhum outro que não seja nem ele mesmo e nem 1.
e ele é um número primo, e ele não é ímpar, porque ele é um número par. 2 é um número par. Então, verdadeira. Nesse caso aqui, a gente já pode eliminar algumas alternativas, como por exemplo todas, a D e a C. E daí a gente fica entre a A e a B. Todo número inteiro par pode ser escrito na forma de n ao quadrado mais 2, com n sendo número inteiro. O que é falso, porque 3 vezes 3 vai dar 9. 3 ao quadrado, por exemplo. Daí vai dar 3 vezes 3, 9, mais 2 é 11. Então isso aqui é falso, porque não vai ser um número par o resultado, vai ser um número ímpar. E daí a gente vai ver a outra, a 5, para confirmar. Todo número inteiro ímpar pode ser escrito na forma de 2n menos 9 com n número inteiro. Então qualquer número que tu botar ali naquele n, se tu botar ali e fazer aquela equação, se tu botar ali e realizar aquela operação, por exemplo, 2n menos 9, vai ser um número ímpar. Porque 2n e 2 vezes qualquer número vai ser um número par. Mas, se tu tem o menos 9 depois, que é um número ímpar, vai dar um outro número ímpar. Então vamos botar como, por exemplo, o número 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Menos 9 vai dar menos 5. Então é um número ímpar. Agora, por exemplo, o número 10. 2 vezes 10 é 20. Menos 9, 11. Também é outro número ímpar. Então essa aqui é verdadeira. A alternativa correta é a alternativa B. E por esse vídeo era isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.